Olá pessoal, nós vamos aproveitar este vídeo para discutir os conceitos de taxa nominal, taxa efetiva, taxa real e também equivalência de taxa. Primeiramente, vamos entender como é que é estabelecido o nível de juros no mercado financeiro. O nível de juros ele é determinado pela lei da oferta e da procura. Confrontando os juros, o nível de juros, com a demanda por recursos, quanto maior o patamar de juros, menor será a demanda pelo capital emprestado. De modo que, se nós fizermos um gráfico colocando no eixo vertical o nível de juros, o I, e no eixo horizontal o montante em recursos financeiros demandado, nós vamos observar uma relação descendente. Aqui, supondo que essa relação é linear, teríamos uma reta descendente. Confrontando o nível de juros com a oferta por recursos financeiros, quanto maior o nível de juros, maior a oferta de capital. Observando apenas essa relação entre juros e oferta, percebemos que quem oferta o capital deseja oferir o maior retorno, de modo que a relação entre o nível de retorno e o montante ofertado vai acabar sendo uma relação crescente, ascendente, uma curva ascendente. Supondo aqui uma linearidade, nós teremos um gráfico linear ascendente. O princípio da oferta e demanda ele se estabelece a partir de um ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, que é o que é matematicamente desejado, mas que na prática não necessariamente precisa ser visto, é o que se chama de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é justamente o ponto em que os recursos demandados eles são iguais aos recursos ofertados. É nesse momento em que nós temos demanda por dinheiro igual a oferta por dinheiro. Nesse ponto se estabelece um juros de equilíbrio, que é a taxa de juros de equilíbrio. Partindo dessa hipótese de ponto de equilíbrio, o excesso de demanda implicará em juros mais altos e o excesso de oferta implicará em juros mais baixos. Fazendo aqui uma ilustração no gráfico, colocando as duas curvas, a curva de demanda e a curva de oferta juntas, nós vamos perceber esse movimento. Vamos supor que neste ponto nós temos um equilíbrio. Ou seja, essa taxa de juros, esse nível de juros, ele iguala a demanda à oferta por recursos financeiros. Agora suponha que os níveis de juros da economia ou de um mercado estejam em um nível acima do nível de equilíbrio. Quando isso acontece, nós temos uma oferta. Quando isso acontece, nós temos uma
oferta maior que uma demanda. E isso sinaliza um excesso de oferta, o que implica em uma tendência de queda de juros. Vamos pensar agora o contrário. Suponha que o nível de juros no mercado esteja abaixo do nível de equilíbrio, que é um nível teórico. Nesse caso, nós percebemos que existe um excesso de demanda. Esse excedente de demanda vai impulsionar os juros para um patamar próximo do patamar de equilíbrio, o que caracteriza uma possível alta nos níveis de juros. Bem, isso é um desenho da lei da oferta e da demanda no mercado de juros. Vamos acrescentar aqui o conteúdo do vídeo, discutindo alguns conceitos de taxa de juros, pois algumas taxas de juros elas têm uma característica, tá, que nós precisamos tomar conhecimento para que nós possamos calcular o verdadeiro custo do capital. O primeiro conceito que nós vamos explicar aqui nesse vídeo é o conceito de taxa de juros nominal ou taxa nominal de juros. Nós vamos conceituar por taxa nominal aquela taxa na qual o período de capitalização não coincide com o que é referido pela taxa. Por exemplo, 15% ao ano com capitalização mensal, 12% ao ano com capitalização trimestral. Vale a seguinte observação: a taxa nominal estabelece uma proporcionalidade com o período de capitalização. Isso é uma definição. Taxas de juros nominais, elas estabelecem uma relação de proporcionalidade com o período de capitalização. Por exemplo, os 15% ao ano capitalizados mensalmente equivalem a uma taxa de 15 sobre 12, ou seja, 1,25% ao mês. Lembrando que em um ano nós temos 12 meses, de forma que a taxa de 15% ao ano capitalizada mensalmente, ela se converte em uma taxa de 1,25% ao mês capitalizada mensalmente. Nesse caso, existe a relação de proporcionalidade entre a taxa nominal e o período de capitalização. Quando nós convertemos uma taxa nominal por essa maneira proporcional, nós encontramos o que se chama de taxa efetiva de juros, ou taxa de juros efetiva. Nesse caso, a taxa de juros efetiva estabelece um período de formação e incorporação de juros que coincide com o que é apresentado pela taxa. Então, por exemplo, 10% ao mês, capitalizado mensalmente. No exemplo anterior, nós temos que os 15% ao ano capitalizados mensalmente, pela lei da proporcionalidade
são equivalentes a 1,25% ao mês capitalizados mensalmente, ou seja, a taxa nominal de 15% ao ano capitalizada mensalmente equivale a uma taxa efetiva de 1,25% ao mês capitalizada mensalmente. Mais para frente nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente pode converter essa taxa efetiva mensal em uma taxa efetiva anual. A gente vai abordar isso mais para frente. Vamos tomar um exemplo. Qual o montante gerado por um capital de R$1.000 aplicado por 12 meses à taxa de juros de 36% ao ano? Observe que nesse problema nós podemos levar a uma interpretação em termos de que essa taxa de 36% ao ano ela seja uma taxa nominal, capitalizada mensalmente, ok? Então, os 36% ao ano teria capitalização mensal, e aí aqui nós teríamos uma taxa nominal e não uma taxa efetiva. Interpretando dessa forma, nós precisamos primeiro converter essa taxa nominal em taxa efetiva. Os 36%, obedecendo à relação de proporcionalidade, dividindo isso por 12, equivalem a 3% ao mês, ou seja, 36% ao ano capitalizado mensalmente são equivalentes a 3% ao mês capitalizados mensalmente. E aí, a partir de então, nós aplicamos a fórmula de juros compostos. Valor futuro, ok? Seria o montante, a fórmula do montante. Aqui eu vou usar a notação FV, dizendo Future Value vai ser o capital inicial, né, multiplicado por 1 mais a taxa mensal, agora efetiva, de 3% ao mês. Tudo isso elevado a 12. Esse vai ser o montante acumulado, que resulta em R$ 1.426,76. Vamos supor agora que a taxa de juros de 36% ao ano ela tenha capitalização anual, ou seja, ela seja uma taxa efetiva. Usando a mesma fórmula de montante, nós chegamos ao valor de R$ 1.360. Aqui nós tomamos o cuidado de, na expressão, nós elevarmos a 1, porque você tem um período de 1 ano. Perceba que existe uma diferença no montante obtido por meio da taxa nominal e o montante obtido por meio da taxa efetiva. Perceba como a taxa nominal, quando confundida pela taxa efetiva, ela gera em um erro, né? Ela gera uma discrepância. E essa discrepância ela é sempre a favor de quem empresta o capital. Então, se porventura você sai para pedir o dinheiro emprestado e o indivíduo que te empresta ele te fornece a taxa nominal e você interpreta essa taxa nominal como efetiva, você incorre a esse tipo de diferença que não é pequena. Calculando aqui por cima, nós temos aí uma diferença aproximada em torno de 5% do valor que você tinha estipulado caso tivesse interpretado a taxa como uma taxa efetiva e não nominal. E para finalizar, nós vamos agora entender o conceito de taxa real. Por definição,
a taxa real de juros é a taxa efetiva corrigida pela inflação. Inclusive, essa taxa real, ela pode ser negativa. É muito importante a gente entender o conceito de taxa real, principalmente agora em períodos de alta inflação, porque muitas vezes o juro que está sendo pago em retorno pelo capital para nós que fazemos parte da população que não empresta dinheiro, muitas vezes esse juro que está sendo pago ele está abaixo da inflação. Aqui eu já estou imaginando que estamos recebendo o juro efetivo, tá? De modo que hoje, se postularmos uma inflação no teto da meta em torno de 6,5%, qualquer investimento que ele retorne, por exemplo, 5%, 5,5%, como é o caso da poupança, nós vamos estar perdendo dinheiro, porque o dinheiro não está sequer alcançando a inflação, que vai determinar o seu poder de compra. Porque R$1 hoje, amanhã ele vai valer mais, se tiver inflação. Mas esse R$1 não pode subir numa velocidade menor do que a inflação. Senão você não consegue comprar amanhã o que compra hoje. Então é muito importante entender que a taxa real ela precisa ser calculada em qualquer que seja o investimento. Se você investe hoje no Tesouro Nacional, nas letras de crédito, estas opções estão corrigindo a inflação porque tem ganhos reais, ou seja, ganhos acima da inflação. No caso da poupança, isso não vem acontecendo. Para finalizar esse vídeo, nós vamos agora analisar aqui o conceito de taxas equivalentes. Vamos pegar aqui, por exemplo, um capital inicial de C0, que ao final de um ano, capitalizado de forma composta, vai resultar no capital C0, 1 mais uma taxa anual, isso entre parênteses elevado a 1. A capitalização foi feita durante um ano, ok? Se nós fizermos a capitalização mensalmente, essa expressãozinha daqui vai se transformar essa aqui ao lado direito. Precisamos elevar a 12 e colocar a taxa mensal. Se as taxas anual e mensal elas forem equivalentes, isso significa dizer que o capital formado, o montante formado ao final de um ano deverá ser o mesmo. E precisamos igualar essas expressões. Fazendo uma continha simples, nós conseguimos relacionar a taxa efetiva anual com a taxa efetiva mensal. De forma que a taxa efetiva anual ela é igual a 1 mais a taxa efetiva mensal, tudo isso elevado a 12, menos 1. Podemos ainda estender essa aplicação para vários períodos ou blocos de um ano. Observem aqui essa seguinte regra: 1 mais a taxa anual equivale a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, que equivale a 1 mais a taxa bimestral. Quantos bimestres temos no ano? 6 elevado a 6, que equivale a
1 mais a taxa trimestral elevado a 4, que equivale a 1 mais a taxa semestral elevado a 2, pois nós temos 2 semestres em um ano. Bem, pessoal, nesse vídeo o objetivo foi alcançado. Eu espero que vocês assistam e consigam entender melhor esses conceitos de taxa efetiva, nominal, taxa real e de equivalência de taxas de juros. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.